Você sente que seu corpo está travando uma batalha que você não entende? Você corta calorias, se exercita e a gordura na barriga, o calorão, a insônia, nada disso melhora. E se eu te dissesse que a resposta talvez não esteja num suplemento caro, mas numa xícara de chá que a sua avó provavelmente te oferecia? A verdade, nua e crua, é que 75% das mulheres na sua situação não recebem tratamento adequado. E a queda de estradiol no seu corpo, uma queda de 95% que ninguém nunca te explicou, não é um problema de força de vontade, é fisiologia. Deixe um comentário e me diga de onde você está assistindo. Eu quero saber até onde essa conversa, que nós precisávamos ter há tanto tempo, está chegando. Porque o que vamos fazer aqui hoje é desvendar por que um chá, que a medicina moderna chamou de coisa de mulher antiga, pode ser a chave que você estava procurando. E o segredo não está só na planta, mas num detalhe do preparo que a sua avó sabia e que a ciência só agora está confirmando. Essa sabedoria da sua avó, ela não desapareceu por acaso. Quando eu comecei na medicina, 30 anos atrás, ainda se aprendia um pouco sobre o poder das plantas. Mas isso foi sistematicamente removido do currículo. A formação médica moderna nos treinou para confiar apenas no que vem numa caixa da farmácia. O conhecimento que passava de mãe para filha foi reclassificado como folclore, como algo sem valor. E então, em 2002, veio o pânico. Um único estudo, depois mal interpretado, sobre a terapia de reposição hormonal, criou um vácuo de medo que dura até hoje. Médicos pararam de prescrever, mulheres pararam de perguntar. E nesse vazio, qualquer alternativa, mesmo um chá que era usado há séculos, foi jogada na mesma caixa de perigoso ou inútil. Sua mãe viveu isso no silêncio da resignação. Você está vivendo isso no meio do barulho da desinformação. O resultado? Você chega ao consultório com sintomas que estão virando sua vida de cabeça para baixo. E a resposta que recebe é que é estresse, ansiedade ou a minha favorita, é só a idade. O sistema não foi treinado para te ouvir. Ele foi treinado para te dispensar. E a solução que sua avó conhecia foi esquecida. Não porque deixou de funcionar, mas porque nós, os médicos, fomos ensinados a não acreditar nela. Então, quem te falhou? Não foi uma pessoa, foi uma estrutura inteira. Foi a indústria do bem-estar, uma indústria de 60 bilhões de dólares que prospera vendendo pós exóticos e suplementos caríssimos, enquanto a solução barata, que cresce no quintal, não pode ser patenteada e por isso é ignorada. E foi o silêncio herdado de nossas mães, que tomavam o chá para os nervos, mas nunca nos explicaram o porquê. Elas tinham a cura, mas não a linguagem. E quem paga o preço? Você. Uma em cada 2 mulheres com mais de 50 anos vai sofrer uma fratura por osteoporose. E a base disso está sendo construída agora, no seu corpo, sem que ninguém te alerte. O mecanismo que sua avó não sabia explicar com palavras,
mas que o corpo dela entendia, é de uma simplicidade que chega a ser genial. Pense assim: dentro do seu corpo existem mais de 400 tipos de tecidos que têm fechaduras para o estrogênio. No seu cérebro, nos seus ossos, na sua pele. Quando o estrogênio some, essas fechaduras ficam vazias, gritando por uma chave. O chá que ela te dava contém fitoestrogênios, que são como chaves mestras da natureza. Eles não abrem a porta com a mesma força, mas eles entram na fechadura e sussurram: calma, não estamos em colapso. E essa modulação suave é o que faz a diferença. Eu mesma passei por isso aos 52 anos, e eu me lembro da manhã exata em que eu estava na minha cozinha, olhando para a lista de compras, e as palavras não faziam sentido. Eu, uma médica, e eu não reconhecia o que estava acontecendo comigo. Em 30 anos de prática, eu vi esse padrão milhares de vezes. Cerca de 60% das mulheres relatam essa névoa mental, essa dificuldade de encontrar palavras, e são diagnosticadas com estresse ou ansiedade. Não é. É o seu cérebro, que tem uma densidade altíssima de receptores de estrogênio, sendo privado de seu combustível principal. E a gordura na barriga que não sai por nada, isso também não é sobre força de vontade. Quando o estrogênio cai, seu corpo entra num estado de alerta de baixo grau, e o cortisol pode aumentar em até 40%. E o cortisol tem um comando muito específico: armazenar gordura na sua barriga, como um estoque de emergência. É uma resposta de sobrevivência. É por isso que você pode comer salada o dia inteiro e ainda assim a sua cintura desaparece. Isso, somado à progesterona, seu calmante natural, que está perto de zero, cria a tempestade perfeita de insônia, ansiedade e ganho de peso. E o sono? O fato de você acordar às 3 da manhã com o coração disparado não é apenas ansiedade. Sua progesterona, o Valium natural do seu corpo, está praticamente em zero. Sem ela, a arquitetura do seu sono desmorona. Você não entra mais nas fases de sono profundo e reparador. E essa privação crônica de sono é o que alimenta a névoa mental no dia seguinte, a irritabilidade, a sensação de que você está com o pavio curto. Não é você, é a sua química cerebral operando sem seu sedativo principal. Eu tive uma paciente no mês passado, vou chamá-la de Helena, que entrou no meu consultório e disse, com os olhos cheios de lágrimas: doutora, eu sinto que estou desaparecendo. É como se a minha força vital estivesse escorrendo por um ralo invisível. Eu expliquei a ela que o que ela sentia não era poético, era fisiológico. Era a combinação da progesterona zerada com a insulina começando a falhar. O momento em que ela entendeu, quando o rosto dela mudou de desespero para alívio, foi quando eu disse: Helena, você não está desaparecendo. Você só está funcionando sem um manual de instruções que nunca te deram. E a comida. Essa é outra traição que você sente. A resistência à insulina
pode acelerar em até 50% nos primeiros 5 anos após a menopausa. Isso significa que a mesma fatia de pão que você comia antes, agora tem um impacto muito maior no seu corpo, sendo convertida em gordura com uma eficiência brutal. Não é que a sua força de vontade diminuiu, é que a regra do jogo metabólico mudou completamente, sem que ninguém te avisasse do novo regulamento. Enquanto tudo isso acontece na superfície, algo silencioso e muito mais sério está ocorrendo por dentro. Nos primeiros 7 anos após a menopausa, você pode perder até 20% da sua massa óssea. É um roubo acontecendo em câmera lenta, sem sintomas, até o dia da primeira fratura. E aquele chá, com seus fitoestrogênios, não é uma poção mágica. Ele é um sinalizador, um sussurro para os seus ossos, seu cérebro e seu metabolismo, de que eles não foram completamente abandonados. É uma modulação, uma forma de amortecer o colapso. E é aqui que tudo muda. É o momento em que você olha para trás, para todos os anos de dietas, de noites mal dormidas, de culpa, e você entende. Você entende que estava jogando um jogo com as regras erradas, um jogo que era impossível de vencer. Não porque você não tentou o suficiente, mas porque ninguém nunca te disse que o tabuleiro tinha sido virado. A raiva silenciosa que você sente agora é o som da verdade finalmente quebrando uma vida inteira de silêncio. Você não está louca. Você não está sozinha. Milhões de mulheres estão sentadas exatamente onde você está agora, sentindo essa mesma mistura de alívio e raiva. Essa exaustão, essa névoa mental, essa sensação de ser uma estranha no seu próprio corpo. Isso não é envelhecimento. É uma mudança hormonal que ninguém te explicou. E a decisão de não te explicar, a decisão de chamar isso de normal ou estresse, não foi um acidente. Foi uma escolha, e essa escolha te roubou anos de paz. E o que acontece se esse silêncio continuar? Nos próximos 1 a 3 anos, os fogachos e suores noturnos, que podem durar até 14 anos, se não forem tratados, se intensificam. A privação do sono se acumula, dia após dia, corroendo sua cognição, sua paciência, seu humor. O estresse nos seus relacionamentos aumenta, alimentado pela perda de libido, pela irritabilidade, pela névoa mental que te faz sentir distante. A cada mês sem tratamento, a culpa se aprofunda e você fica mais convencida de que o problema é você. No médio prazo, de 3 a 10 anos, o dano invisível acelera. A proteção cardiovascular que o estrogênio te dava desaparece e seu risco aumenta silenciosamente. A síndrome geniturinária da menopausa, a secura, a dor, a urgência urinária que ninguém quer discutir,
torna-se crônica e progressiva. Ela nunca se resolve sozinha. E os sintomas cognitivos, os esquecimentos, começam a se calcificar em padrões que alarmam não só a você, mas a sua família também. E a longo prazo, de 10 a 30 anos, a osteoporose deixa de ser um risco e vira uma fratura. Uma em cada 2 mulheres com mais de 50 anos vai quebrar um osso por causa disso. O risco de demência aumenta, porque um dos principais hormônios neuroprotetores do seu cérebro foi embora e nunca foi nem modestamente modulado. A doença cardiovascular se torna a principal causa de morte em mulheres e a consequência mais cruel de todas, a percepção lenta de décadas perdidas, sofrendo dentro de um silêncio que sempre foi opcional. E as consequências psicológicas não estão no futuro, elas estão acontecendo agora. Cerca de 70% das mulheres nesta transição relatam ansiedade. As taxas de depressão dobram durante a perimenopausa. E por baixo de tudo isso está a vergonha. A vergonha de acreditar que o cansaço, o ganho de peso e a tristeza eram falhas pessoais. O isolamento de fingir que está tudo bem quando todas ao seu redor estão fazendo o mesmo. Me diga nos comentários, qual dessas consequências é a que você está vivendo agora e que ninguém nunca te avisou que chegaria? Compartilhe, porque sua história quebra o silêncio de outra mulher. Isso não é falha pessoal, é um silêncio herdado com um custo físico mensurável. Então, o que você faz com essa clareza amanhã de manhã? Você não entra no consultório com raiva, você entra com um roteiro. A primeira pergunta, palavra por palavra, é: doutora, você completou alguma educação continuada em manejo da menopausa nos últimos 5 anos? Depois, você não pede, você afirma: eu gostaria de solicitar um painel hormonal completo, incluindo estradiol, progesterona, testosterona e tireoide, e também uma insulina em jejum e uma densitometria óssea. Isso é difícil. Você está pedindo a um sistema que te falhou para de repente te servir. Mas agora você tem a linguagem a qual ele responde. E quando a resposta for: seus exames estão normais, é só estresse? Você responde com calma, sem se desculpar: eu entendo que meus exames possam parecer dentro da faixa padrão. Estou sentindo XYZ sintomas e gostaria que fossem investigados como possíveis causas hormonais, não descartados como envelhecimento. Se a resistência continuar, você procura um profissional certificado pela ANAMES, a Sociedade Norte-Americana de Menopausa, ou associações similares. Você não é uma mulher com um corpo falho. Você é uma mulher que finalmente tem o entendimento clínico
e as ferramentas práticas para exigir o cuidado que merece. O silêncio termina nesta sala. A pergunta que deve ficar com você depois que este vídeo acabar é esta: que outra parte da sua saúde você ignorou porque te disseram que a sabedoria das suas avós não tinha valor? O que mais foi descartado como coisa de mulher antiga, que era, na verdade, a sua herança de sobrevivência? Deixe um comentário e me diga o que você precisava ouvir hoje que nunca ninguém te disse antes. Eu leio cada um. Agora que você entendeu como uma sabedoria simples pode ser um poderoso aliado, na nossa próxima conversa, vamos desmascarar os 3 alimentos saudáveis que você provavelmente come todos os dias e que estão secretamente piorando seus sintomas, porque o que foi tirado de você precisa ser devolvido com clareza. Cuide de você. Eu te vejo na próxima.